Você pode realizar o seu sonho e ele está ao seu alcance. Uma história linda de empreendedorismo, de uma mulher que começou como manicure em um salão de beleza e criou uma empresa que hoje exporta para mais de 30 países. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de a gente começar mais uma conversa super inspiradora aqui, eu quero te pedir, se inscreva no canal se você ainda não fez, acione o sininho aí da rede social, espalha geral, assim mais gente tem acesso ao nosso conteúdo aqui, que vai ao ar toda terça e quinta às 18 horas. Bom, vocês sabem que a gente adora aqui histórias que inspiram, histórias de pessoas que não desistem dos seus sonhos, e isso é que a gente vai ter muito aqui hoje nessa conversa. Ela que começou no salão de beleza como manicure e hoje tem uma empresa aí que exporta para dezenas de países. Sim, eu estou falando dela, Renata Barcelli. Tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você no Ponto de Fala. Muito obrigada. E eu quero começar lá atrás, então, sabendo dessa sua história, que é tão inspiradora, tão bacana, né? Eu li um pouquinho do material que as meninas compartilharam. Você começou, então, no salão de beleza, né? Para explicar ali, aquela pessoa que faz a mão, a unha das mulheres que iam ali, é isso? É verdade. Eu, assim, quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu me vejo empreendedora, assim, desde muito jovenzinha. O meu pai, ele sempre foi pedreiro e ele descascava o cobre das construções quando demolia e sim, aquele cobre ele pedia para a gente negociar. Eu tinha 12 anos, né? Sou a filha mais velha, tenho 3 irmãs mais jovens que eu. E sempre que eu ia negociar, eu tinha muitos amigos junto comigo. E quando eu ia negociar, eu negociava mesmo, porque eu sabia o preço que era, né, que meu pai dizia que tinha que ser, e sabia quanto eu tinha que negociar a mais para que pudesse sobrar alguma coisinha para mim e para os amigos que estavam juntos. Uhum. Então, sempre me vi empreendendo assim durante a vida toda. Mesmo quando num salão de beleza, trabalhando ali, fazendo a unha das minhas clientes, e eu acho que a manicure ela é a porta de entrada de um salão de beleza, porque ela consegue ficar bastante tempo com a cliente. Uhum. Então, eu sempre estava ali empreendendo de alguma forma, com a cabeça sempre pensando muito, tendo muitas ideias e tentando organizar todas essas ideias na cabeça. Uhum. Eu adorei seu sotaque, então fala pra gente da onde que você vem, onde você começou essa história, em que cidade que foi? Renata? Eu sou nascida em Itu, mas nós somos de Sorocaba, e Sorocaba tem um sotaque, uma mistura, sim, né? Por causa do tropeirismo, então a gente fala meio parecendo gaúcho, né? Leite quente. É verdade. Nós temos esse sotaque forte mesmo, mas é do interior de São Paulo, Sorocaba. Legal. E como que você foi conquistando o seu espaço próprio, né? Que antes você, como uma funcionária, né? Como que você começou a perceber ali que você poderia ter um passo a mais, ou ter algo a mais? Eu fazia muita coisa, Fernando, ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Eu fazia unha, fazia depilação, eu lavava o cabelo da cliente, eu varria o chão do salão, eu estava sempre disposta a fazer tudo. Naquele ritmo alucinante de salão, né? Fim de semana bombando. Muito. Mas com o tempo eu percebi que a gente precisava se especializar em alguma coisa, que não dá para você ser bom um pouquinho em cada coisa. Eu até sempre conto a história do patinho, né? Que o patinho, ele nada um pouquinho, ele voa um pouquinho e corre um pouquinho. Uhum. E daí o patinho estava ali na beira da lagoa, o coelho chegou correndo perto dele e falou: "O que você faz?" "Eu corro, mas eu corro muito bem." E o patinho falou: "Eu nado um pouquinho, voo um pouquinho e corro um pouquinho." Uhum. Daí veio um peixinho, encostou perto dele ali e falou: "Olha, eu só nado, mas eu nado muito bem." E, mais uma vez, o patinho tirou sarro dele. Falou: "Olha, eu corro um pouquinho, voo um pouquinho e nado um pouquinho. Você só nada." E veio um gavião, deu um rasante, parou perto deles ali e a mesma conversa continuou. Uhum. "Ah, você só voa?" Uhum. O gavião: "Eu só voo, mas eu voo muito bem." Uhum. E nisso, quando veio um caçador, o peixe saiu nadando, o coelho saiu correndo, o gavião saiu voando e o patinho ficou ali perdido, que é como a gente enxerga. Quando você vai encurralar um patinho, ele fica todo perdido. Ele não sabe se ele nada, se ele voa, se ele corre. Então, aos 40 anos, eu me questionei bastante, né? Eu já estava há um bom tempo
tempo, com 2 filhos para cuidar, né, vindo de um relacionamento que não tinha dado certo, sendo mulher, empreender como mulher é muito difícil. E eu tenho uma história muito forte, né? Aos 6 anos de idade eu fui molestada. Quando eu tinha 16 anos, eu já estava casada e já era mãe da minha primeira filha. Aos 22 eu já era mãe do segundo filho e aos 26 eu já estava separada, já estava divorciada. Então já tinha vivido muitas coisas. Então chega um momento da vida que você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa para dar certo. E esse dar certo, ele não tem a ver com a quantia que você quer ganhar. Esse dar certo, esse ser bem-sucedido, ele envolve muitas coisas. Principalmente ter contentamento. E eu acho que era o que faltava para mim no momento. Era aquela satisfação. Era olhar para as coisas que eu tinha, olhar para o trabalho que eu executava e dizer, eu sou feliz com isso que eu faço, eu estou satisfeita com isso que eu faço. Então, isso precisava acontecer. E foi quando eu decidi me especializar em alguma coisa. Então, eu decidi que eu iria trabalhar só com sobrancelhas. Mas que eu seria a melhor de Sorocaba. Sim. Então, para começar. Né? Eu não esperava que a gente fosse crescer tanto. Mas a minha pretensão era, sim, que eu queria ser a melhor de Sorocaba, a mais conhecida em Sorocaba, que eu queria atender bastante clientes lá. Então, nasceu o Laboratório das Sobrancelhas. E parei de atender todas as clientes que eu fazia um pouquinho de cada coisa. Elas passaram... Mas você fazia ainda dentro desse salão ou você já criou uma parte? Eu saí do salão de beleza, eu criei coragem de alugar um espaço para mim. E fui para esse espaço com a cara e a coragem, sem saber se ia dar certo ou não. E desde o dia que eu coloquei o pé nesse lugar, e coloquei o nome de Laboratório das Sobrancelhas e coloquei o meu coração naquilo, nunca mais eu passei dificuldade financeira como eu passava, nunca mais eu tive as dívidas que eu tinha. E dali eu consegui enxergar que a minha dedicação realmente estava valendo a pena. Vamos ter muitos temas para falar em cima do que você descreveu para a gente, mas o primeiro, que tipo de estratégia você utilizou, né? Até para usar como inspiração de uma pessoa que estava empreendendo pela primeira vez, né? E já conseguiu um êxito aí nessa primeira virada que você deu com o Laboratório das Sobrancelhas. Que tipo de estratégia você fez? Você tinha alguém te acompanhando? Você deu uma estudada por si própria? Como que você tocou isso? Quando eu decidi que eu iria trabalhar só com sobrancelhas, eu fui em busca de uma técnica que não existia no Brasil, que não tinha aceitação aqui no Brasil, porque era uma técnica manual. Então, ao invés do procedimento de micropigmentação ser feito semelhante à tatuagem, que é com aquela maquininha ligada na tomada, o procedimento era realizado com tebori. Era semelhante a uma caneta manual, onde ficava agulhinhas na ponta e a gente fazia os fiozinhos totalmente artístico, né? Só que isso era uma coisa que vinha desde lá atrás, né? Quando faziam tatuagem com bambu, então era uma coisa assim que as pessoas pensavam, meu Deus, ao invés de avançar, tá voltando para trás. Mas existia um cara, um profissional na Sérvia que era formidável. Na Sérvia, olha que curioso. Então eu decidi conversar com ele pelo Google Tradutor, sem saber falar inglês, com a cara e a coragem. Decidimos trazê-lo para Campinas. Então, tinha uma profissional, né, a Leda, que me ajudou a trazer ele para Campinas. E nós demos o primeiro curso aqui. E ele formou 60 profissionais aqui. Quando ele chegou, ele disse assim, esses pigmentos que vocês têm aqui não dá certo para essa técnica, porque a técnica é muito sutil, o fiozinho é muito suave, precisa ser um pigmento que tenha alta carga pigmentária. Então, eu me vi desesperada, sem ter material para trabalhar, e falei, pronto, agora eu vou começar a fazer esse pigmento, que tem alta carga pigmentária. Comprei algumas tintas puras e comecei a produzir de maneira bem no fundo do quintal mesmo. Sim, bem artesanal. As próprias tintas, bem artesanal. Eu só queria trabalhar, Fernando. Eu não queria ganhar dinheiro em cima disso.
Mas a tinta ficou tão boa e eu dava para as minhas alunas, porque eu precisava vender aquele curso, né? Eu já ministrava curso e precisava ter um produto para elas usarem. E elas começaram a postar zero retoque. E todo mundo perguntava, mas por que zero retoque? Que tinta que é essa? É a tinta da Renata Barcelli, a tinta da Renata Barcelli. E teve um dia que a gente estava numa dificuldade, precisando ganhar um dinheirinho, e um monte de gente perguntando. Eu falei, quer saber? Vou vender. Coloquei um preço legal e comecei a vender. Tá. Começou a vender tanto, de uma maneira exagerada, que eu fui em busca de uma indústria e conseguimos produzir nessa indústria com que não dava mais conta em casa, né? Produzimos até hoje nessa indústria. Vai fazer 8 anos, né, que isso aconteceu. E hoje nós somos a empresa que mais vende pigmentos na América Latina. Nós temos, né, a nossa distribuição nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos vai para muitos países. Temos distribuição em muitos países. Não sei nem mencionar todos. E agora nós estamos abrindo também a nossa distribuidora em Portugal, que vai distribuir para toda a Europa. A legislação lá é diferente. Nós vamos produzir pigmentos com a legislação de lá, da Europa, e vamos fazer essa distribuição em toda a Europa. A gente está muito feliz, porque cresceu assim de uma forma bem natural, assim, e sem que causasse tanto desespero e ansiedade em nós, porque a gente não estava trabalhando numa busca frenética e ambiciosa. A nossa intenção só era ter um produto que pudesse atender nossas clientes, nossas alunas, e nós conseguimos isso. E conseguiram basicamente com a experimentação das pessoas, né? Tipo, utilizando o produto. Não tem nada de, nossa, teve uma super estratégia de marketing por trás, não. E esse é o melhor marketing que eu acho que tem, né? A pessoa comprovar na experimentação a qualidade do produto. E daí vocês começaram a vender para os salões. Os salões começaram a procurar. Começamos a vender para os profissionais. Chegou uma época que eu pedi para a indústria produzir, e a primeira produção foi 500 mil. Era muito dinheiro para mim. Mas eu fui com a cara e a coragem. Eu sabia que com um mês, a hora que os produtos ficassem prontos, eu tinha que pagar 100 mil, um boleto. Eu comecei a dar curso no Brasil inteiro. Eu me matei de tanto dar curso. O produto atrasou um pouquinho para chegar. E quando ele chegou, eu tinha 52 mil no PagSeguro e 48 mil na minha conta corrente. E eu não tinha dinheiro nem para abastecer meu carro. Caramba. Nem para comprar uma dúzia de ovo para mistura. Mas eu consegui pagar esse boleto. E depois eu fiquei com esses outros 400 mil devendo. As cores, eu não tinha experiência. As cores que mais vendiam foram embora, mas eu fiquei com cores que não vendiam. Então, eu formei alguns kits, e daí vem a estratégia, que eu acho que foi uma sacada. A sacada, sim, que foi mais pela necessidade mesmo e de forma intuitiva. Eu fiz um encontro de mestres no IBS Congonhas, trouxe as professoras de todo o Brasil, fizemos algumas palestras, e nesse evento eu dei uma caixa com 50 pigmentos para cada uma delas e disse, usa, eu preciso de você para que eu possa pagar esses 400 mil que eu devo, mas eu só quero que você venda para suas alunas se você realmente gostar. Então, todas as pessoas que estão comigo estão porque realmente acreditam e gostam do produto. E elas levaram para casa, e até hoje eu tenho essas pessoas como parceiras da micropigmentação, como parceiras minhas, e todas usaram, gostaram, venderam, me pagaram, não levei nenhum calote, saiu todo mundo dali com os pigmentos, e até hoje eu tenho esse pessoal junto comigo. Agora a gente vai fazer em abril mais um encontro de mestres em Sorocaba. Hoje a gente faz esse encontro aqui em Sorocaba, que é o momento que eu me reúno com elas e consigo trazer elas mais perto de mim. E consigo perpetuar, né, esse relacionamento. Eu acho que relacionamento é tudo. Né? Você se relacionar com as pessoas com verdade, deixar as pessoas... Para quem empreende, quem não tem relacionamento bom e quer ser empreendedor, não dá, né? Não dá. Ser acessível, ser de verdade, mesmo em rede social. As pessoas mentem muito, a gente tenta mostrar muito quem nós somos, muito...
muito a realidade mesmo, muito a verdade. Né? Porque a verdade é uma só, a mentira ela tem muitas, né? Tem muitas. Na verdade é uma só, então... É verdade, Renata. Bem mais fácil falar a verdade. Agora você me falou muito dos desafios de empreender. Naturalmente já é difícil empreender no Brasil, daí você colocou as dificuldades que a gente sabe, né? Você ser mulher, você vir de uma classe social, né, que de repente também não se espera, o pessoal acha que o empreendedor já vem daquela classe social ali e tal, né? O que foi mais difícil nessa trajetória, tendo essas características, né, de mulher e vir de uma classe social mais de baixo? Eu acho assim que o grande desafio que eu tive foi quando eu vi a empresa no tamanho que ela estava e eu tive que aprender a delegar, aprender que tudo não podia centralizar em mim, porque eu não iria dar conta. Entender que eu tenho as minhas limitações. Existem coisas que eu não consigo fazer. Recentemente, descobri o TDAH, né? Meus filhos têm TDAH, eu tenho um filho que já fazia o tratamento com TDAH e a gente já desconfiava desde criança. E então, acabei fazendo o teste e tive aquele estresse, esqueci o nome quando a gente tem aquele cansaço exagerado lá, que o pessoal fala, síndrome de burnout, né? Burnout, sim. Isso, burnout. Sim, isso. Então, quando eu passei no psiquiatra, ele falou, você tem TDAH e é isso, você está cansada porque você se entrega demais quando vem, né, aquele exagero, né, de criatividade, de vontade de fazer as coisas. E depois você cansa, você está exausta, só isso. Trabalhou muito, está exausta e a gente vai cuidar. Então, tenho cuidado disso. E tenho feito terapia para descobrir as minhas limitações. Então, eu entendo hoje como eu funciono. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Entendendo como eu funciono, eu entendo que sou limitada e que não consigo dar conta de tudo. Preciso de pessoas. Então, hoje eu preciso de pessoas para cuidar da minha agenda, né? Tem minha rede de apoio, né? Que está sempre junto comigo, para dirigir para mim, para fazer uma planilha, porque eu não me sinto capacitada para fazer uma planilha, mas me sinto capacitada para fazer muitas outras coisas. Então, é assim, permitir que as pessoas cuidem de uma coisa que eu criei lá atrás, né? De forma intuitiva e deu certo, mas que para que isso fique estruturado, né? E essa estrutura consiga manter todas essas pessoas trabalhando. Eu preciso, sim, de uma diretoria, de pessoas capacitadas, com formação. Eu não tenho formação acadêmica, preciso de pessoas com formação para que possam me ajudar a administrar isso. Mas é um desafio. E hoje vocês estão quantas pessoas lá? Nós estamos com 40 pessoas, a gente tem toda a parte... Só no marketing nós temos 10 pessoas, nós temos muito... Nosso marketing é muito bom, assim, é uma equipe assim, incrível. E temos muito produto sendo lançado, então temos equipe de estratégia, equipe estudando produto para lançamento, equipe de vendas, tem diretoria... Tá bem gostoso de trabalhar, uma equipe bem boa. Que legal. E agora eu vi que você está buscando esse seu equilíbrio, né? A terapia faz muito parte disso, o autoconhecimento. Hoje você já consegue equilibrar bem? Tipo, agora eu tenho tempo para a Renata fazer as coisas que ela curte, que ela gosta. E acho que você, como empreendedora também, você deixar a mensagem que isso é importante também, né? Para de repente as pessoas não chegarem num tipo de limite que você chegou, né? Eu acho assim que todo mundo precisa passar por esse momento de buscar terapia, porque até para os relacionamentos, às vezes o que incomoda no outro é alguma coisa que ou você já resolveu em você, ou então você ainda não resolveu em você. E às vezes aquilo te implica e te incomoda tanto. Então, quando você se conhece, você consegue ter um olhar de ternura para com o outro, você consegue ser mais compreensivo. E isso reflete muito sobre a gente. É fundamental você se conhecer e você ter autocuidado. Uma vez, uma jornalista que eu tenho paixão por ela, Renata Colombieschi, ela falou para mim, Rê, se você não se cuidar, você vai ser uma metade cuidando de outras metades por aí. E aquilo foi muito forte para mim. Falei, puxa, o que eu tenho que fazer por mim para que eu seja inteira?
Então, decidi cuidar da minha saúde. Comecei cuidando do meu emocional, do meu espiritual, da minha família, do meu casamento. Porque esses são os pilares, né, Fernando? Se a gente não cuida desses pilares, você acha que nada está dando certo. E você pode até ter um negócio bem-sucedido, mas não vai ser agradável. Para ser agradável, essas outras coisas precisam estar em equilíbrio. E eu não falo assim que eu tenho a fórmula e que eu estou em equilíbrio. Eu estou em processo, constante processo. Eu vou fazer 50 anos, então, entrando na menopausa, é um monte de coisa, né? O ano passado eu fiz bariátrica, perdi 43 quilos. Olha. São muitas mudanças, né? Então, empreender é só um dos desafios. A mulher tem muitas coisas, né? Muitos desafios que ela passa. Eu amo falar sobre esse universo feminino porque eu realmente acho que quando a mulher ela consegue ser essa força motivadora para outras mulheres, ela consegue fazer a diferença. E vocês acham que vocês estão tendo voz já? Você que deve conviver hoje com outras mulheres empreendedoras, né? Ou ainda falta muito para a gente conquistar em termos de machismo, de preconceito, com uma mulher líder e bem-sucedida como você? Eu acho que a mulher tem o espaço dela, sim. Eu acho que é difícil, mas eu não acho que é difícil porque o homem deixa a vida dela difícil, como era uns tempos atrás. Eu até falo que a mulherada tem até que tomar cuidado, porque a mulherada anda tanto nesse negócio exacerbado, exagerado de feminismo, que elas acabam acuando os homens. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu tenho o meu esposo, eu tenho que respeitar o meu esposo. Eu sou uma empresária, sou uma empreendedora. Na empresa, eu tenho uma voz mais forte, porque precisa que decisões sejam tomadas por mim. Mas tem coisas muito simples dentro da minha casa que eu deixo para que a decisão seja tomada pelo meu marido. Isso tem a ver com respeito para com o outro. Né? Uma coisa sou eu, outra coisa é o meu esposo, outra coisa é nós. Nossa. O que eu não tenho tem o CEO feito, da casa, né? O que eu tenho feito por nós? O que ele tem feito por nós? Sim. Então, todo mundo tem que entender isso. Porque se a gente fica sempre atribuindo culpa ao outro, né? Falando isso em relacionamento, a gente não muda nunca, você não melhora nunca. Se você não olha para você, como que você vai melhorar? Não melhora nunca. Né? Então, eu acho que a mulher tem espaço, sim. A gente vê um monte de mulheres que conquistaram seu espaço. E eu acho assim que o que a gente tem que ser é mais grata e entender qual é o nosso lugar naquele momento. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. E a internet ela tem deixado a gente muito imediatista. Total. Ansioso, então a gente né? quer para ontem e a gente acaba sendo a gente acaba se maltratando por causa disso, porque você fica o dia inteiro em rede social vendo a vida do outro e achando que a vida do outro é melhor do que a sua, porque as pessoas só postam que tá legalzinho, né? E daí você fica uma pessoa vazia, uma pessoa insaciável, nada te preenche, nada te completa. Então a gente tem que entender que momento a gente está. E aceitar o momento que a gente está e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Se aquilo não está bom, ver o que a gente pode fazer para melhorar. Verdade. Muito bom, muito inspirador. Agora eu quero aproveitar uma especialista aqui no mercado de beleza para tirar algumas dúvidas e curiosidades desse universo, né? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui perto de casa, né? Só nessa estradinha de ligação aqui, né, da estrada até o condomínio, acho que deve ter 5, 6 salões de beleza. E outros tipos de comércio. Todo tipo de comércio fecha, não dá certo. O salão de beleza não fecha e tem uma demanda absurda. Me explica qual que é o segredo desse mercado. De repente eu vou até investir nisso, porque parece que é um mercado muito, muito vivo, né? E tem a sua perenidade, né? Aqui no Brasil é incrível como as pessoas gostam de ficar bonitas, né? Sim. Eu já dei aula em Portugal, dei aula na Espanha, em vários países. E a gente percebe o quanto é forte essa parte de estética e beleza aqui no Brasil. Tanto as pessoas que gostam de se arrumar, como os profissionais que são especialistas. Tanto que uma profissional que vai embora para outro país, ela é muito bem vista quando ela fala que trabalha na área da beleza. Então, a gente já ouviu falar de manicure que fez
grande sucesso nos Estados Unidos, né, de profissionais da micropigmentação que vão trabalhar no Egito, muitas estão trabalhando em Dubai, então elas fazem muito sucesso, porque o brasileiro é muito caprichoso quando vai fazer. E é o melhor do mundo, dá para dizer? Para mim é o melhor do mundo, é o melhor, com certeza. Estou à frente na parte de estética, beleza, cirurgia plástica, academia. Você vai para outros países, você não vê academia como você vê academia aqui no Brasil. A gente não vê isso. E aqui realmente funciona. As pessoas se preocupam muito com saúde, com beleza e agora com bem-estar. A gente até tem uma linha que nós estamos lançando que vem nessa parte de bem-estar. E eu acho que tem sido bem forte isso também. Depois da pandemia, principalmente, o pessoal está muito preocupado em se sentir melhor, em dormir bem, né? Em fazer a higiene do sono, para poder acordar melhor no outro dia. Estão falando muito sobre neurotransmissores, sobre serotonina, dopamina. Então, está todo mundo muito preocupado com isso, em estar bem. Tem algum país que já está querendo, assim... Tem o Brasil como benchmark, que você percebe, pô, esses caras estão começando a querer estudar a gente, trazer coisa aqui do Brasil para se tornar também uma potência, digamos assim, em beleza? Eu acho que ainda falta bastante por conta do público. A gente sabe que na Europa existem produtos incríveis, mas você chega lá, em Portugal mesmo, parece que nós estamos 20 anos atrás. É mesmo? É muito difícil a gente arrumar até modelo gratuito para poder fazer a sobrancelha. Caramba. Elas não se preocupam tanto com isso. Só faz o que ele quer mais básico, né? Que era antigamente, como se quis dizer. Você não mão, vê pé, muito, cabelo. E nos Estados Unidos, quem trabalha muito na área da beleza são as latinas, né, que moram lá. E acho que está crescendo nos Estados Unidos a parte de sobrancelha, porque cílios e unha, elas já são muito fortes. Na Rússia também, a parte de cílios, de unha, é bastante forte. Sabe o que eu acho que estou pensando aqui? Totalmente leigo no tema, mas estou refletindo aqui contigo, por ter frequentado muito salão, desde a criança com a minha mãe, né? Enfim, agora levando o filho. Eu acho que tem uma característica aqui, que eu duvido que tenha no restante do mundo, que é aqui o tratamento do profissional. Ele conversa com você, sabe da sua família, bate um papo, né? Você está cortando o cabelo ali, está batendo um papo, ou fazendo alguma outra coisa, não é? Eu falo muito para as meninas assim, quando você receber o teu cliente, lembra disso. Você falou que tem 6 salões. Pensa bem, quando ela passa por todos esses, ela atravessa lá o outro lado da cidade e vem até mim para ser atendida por mim, ela falou sim para mim, né? Eu falo que uma pessoa que falou sim para mim é casamento. Eu vou tratar essa pessoa, eu vou estender tapete vermelho. E muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com luxo. Eu falo, gente, um cafezinho passado no bule, sabe? Nossa. Um chazinho e você sentar ali, pegar na mão da pessoa, conversar. Às vezes a cliente veio e ela comentou que a mãe dela não estava bem. Sabe, lembrar de mandar um WhatsApp, de mandar uma mensagem. Porque isso também provoca sensações boas em nós. Então, quando eu me preocupo com o outro, eu também me sinto melhor. Parece que aquele problema que eu tenho, que é gigantesco, ele diminui quando eu passo a me preocupar com o outro. Então, isso é muito bom. E aqui no Brasil a gente tem muito disso. Nossa, o povo ama conversar. Né? Acho que por isso que podcast aqui tá uma coisa assim, né? É verdade, Gente, tá tão em alta, porque o povo ama que esse traz negócio esse de clima, bate-papo. né? De bater papo e tal. E agora a gente já venceu o preconceito do homem no salão? Eu acho que sim, né? Tenho visto muito mais, pelo menos. Eles estão procurando muito, muito. E é interessante, porque o homem, quando ele vai para fazer uma sobrancelha, por exemplo, ele quer aquela sobrancelha desenhadinha. Eu estava vendo na internet uma moça que era especialista em sobrancelha de homem. É muito legal que o homem, ele tem um olhar simétrico, assim. Sim. Que eu acho que a mulher, acho que por ser mais maleável, mais flexível, sei lá. A mulher acho que não tem esse olhar simétrico, assim. Então, quando vai fazer sobrancelha de homem é um desafio, porque é capaz dele contar quantos pelinhos tem de um lado, quantos tem do outro. É um público bem exigente, mas é um público leal. Às vezes a mulher, ela vai com a mãe, ela vai num outro salão, ela vai numa outra clínica com a mãe, com a amiga, alguém indicou, tem muito esse negócio de influencer agora, ela viu alguém indicando, e às vezes ela quer experimentar, ela vai. Dependendo da faixa etária ali da mulher, ela vai. Principalmente se for um público mais jovem.
Agora o homem não. O homem ele tem mais medo. Então quando ele acerta num lugar para cortar cabelo, para fazer sobrancelha, barba, unha, o que for, ele acaba sendo bem leal. Então quem trabalha com público masculino se dá bem. Que bom saber, né, que vencemos isso. Agora a gente deve ter muita gente ouvindo que está nesse universo da beleza, Renata. E de repente está se sentindo, um mercado legal, tal. O que uma pessoa tem que fazer se ela quer começar a aprender primeiro, estudar e entrar nesse mercado? O que você indicaria? Então, no mercado da beleza, existe muitas coisas que podem ser feitas, né? Desde fazer unha, fazer depilação. Eu sempre falo que quando a pessoa vai começar na área da beleza, para que ela tenha clientes, que ela comece ou fazendo unha, ou fazendo design de sobrancelhas. Porque quando ela já começa com micropigmentação, ou com alguma outra coisa que ela vai precisar de indicação, às vezes é mais difícil dela formar aquela clientela. E a micropigmentação, ela é muito bom para trabalhar, porque a pessoa acaba ganhando mais, né? Quando eu trabalhava num salão de beleza, quantas unhas eu tinha que fazer para poder ganhar o valor de uma sobrancelha? Embora eu amasse fazer unha, porque eu amo fazer qualquer coisa que eu possa fazer para melhorar o outro. Eu amava fazer unha das minhas clientes, depilar, eu amava. Só que quando fazia uma micropigmentação, que eu também amo, eu ganhava mais, era mais rápido, exigia menos de mim. Então, muitas profissionais estão se especializando nessa profissão, né? E hoje em dia a procura por estar com as sobrancelhas bonitas aqui no Brasil, todo mundo que você olha está com a sobrancelha feita de micropigmentação, mulherada, é muita gente. E tem algum estado que está à frente disso e tem algum que precisa desenvolver ainda, que pode ser, de repente, até uma oportunidade para quem está nos ouvindo e está em uma região, né, do Brasil que tem potencial? O estado de São Paulo é o estado mais forte, né, na micropigmentação. Rio de Janeiro é bem forte, também Espírito Santo bem forte. Nordeste está crescendo muito, muito. O que é mais fraco assim é o Sul. O pessoal do Sul, eles são mais desconfiados. Então, mais frios, né? No frios Sul, em tudo, a gente, literalmente. Para dar curso, para venda do produto, os profissionais formados lá. Só que é uma clientela também que eu digo que é mais fiel. É diferente do perfil do carioca, até do paulista. Eles têm esse negócio de ser bairrista, né? Gostar do bairro ali, daquele lugar que vai. Ela né? vai prestigiar a profissional que ela tem ali perto dela, ela vai confiar naquela profissional, ela vai ir sempre naquela profissional. O que aquela profissional falar para ela fazer, os cuidados para ela ter, ela vai fazer, ela vai cuidar. Então são perfis bem diferentes. É interessante que essa época que eu viajei o Brasil todo dando curso, era muito interessante quando a gente ia dar curso no Rio Grande do Sul e a gente ia dar curso no Rio de Janeiro. Como é diferente o perfil das alunas, o horário que as alunas chegavam, parecia que estava em outro país. Muito legal, interessante. E você falou da micropigmentação, para a gente ter uma ideia, assim, o que é o carro-chefe hoje então, de vocês? É isso? Tem algum produto específico, cor? Desculpa a pergunta, que eu sou leigo totalmente, mas explica para a gente o que é o carro-chefe e o que vocês procuram desenvolver, então, como próximas metas aí para os próximos anos. Os pigmentos que a gente mais vende hoje são para sobrancelhas, embora lábios cresceu muito. A micropigmentação labial, né? Depois que a mulherada começou a fazer harmonização facial, começaram a fazer muita micropigmentação labial. É uma coisa, só interrompendo, uma coisa que você faz e dura quanto tempo, assim? A micropigmentação das sobrancelhas, a gente pede que dure um ano, mais ou menos. A gente tenta implantar o pigmento de uma forma que ele vá saindo gradativamente. E nos lábios é muito usado, porque a gente tem essa mistura de raça aqui no Brasil e muitas pessoas têm a cor dos lábios desuniforme, né? Ela não chega a ser... É um lábio que algumas partes são escuras, algumas partes são mais claras. Entendi. Então, a gente consegue neutralizar, deixar o lábio com a cor uniforme e tem tido bastante procura. Inclusive, muitos homens procuram por lábios. E durar esse mesmo tempo? Com o lábio, às vezes, acaba ficando até um pouquinho mais do que um ano, mas a intenção é implantar o mais suave possível para que tenha retoque, né? E para que a pessoa não enjoe daquele trabalho, a gente possa mexer no desenho, possa refazer o trabalho. Agora, eu queria que você deixasse para a gente aqui uma mensagem inspiradora mesmo, Renata. Quem está não precisa ser, acho que só na parte de beleza, né? Quem trabalha em algum tipo de serviço e vê ali que tem o sentimento de empreender, mas está com medo de dar o primeiro passo, né? Ela vê que faz bem o trabalho, quer começar
E você falou muito disso, né? Que a gente ficava naquela, poxa, agora tem que dar aquele ir um pouco além, né? O que você diria para as pessoas que têm essa vontade, mas de repente não tem esse empurrão que está faltando? Eu errei muitas vezes, Fernando. Errei e ainda erro. Às vezes o medo até me limita bastante por conta dos erros. Mas eu acho que se eu não fosse tão atirada e não tentasse tantas coisas tantas vezes, eu não teria conseguido. Então, a necessidade, ela faz com que a gente crie, com que a gente desenvolva algo. E se a gente tem vontade para isso, eu acho que se você tem aquele pensamento que passou pela tua cabeça, nem que seja brevemente, então quer dizer que já existe o desejo ali. E quando tem desejo, quando existe vontade, que é coisa maior do que isso para nos motivar. E eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter um propósito. E nunca deve ser o quanto você vai ganhar, o quanto você espera ganhar. E sempre que a gente vai empreender em algo, pense em quem mais você pode trazer junto com você para poder ganhar junto com você. Quanto esse produto pode melhorar a vida de outra pessoa ou pode ajudar que outra pessoa tenha ganhos também. Tentar abençoar as pessoas com as coisas que a gente cria, para que não seja uma coisa só para a gente. E eu acho que a força da gente passa a ser maior. Quando eu olho para as pessoas que dependem dessa marca, para as pessoas que vivem dessa marca, quando eu olho para a minha família, olho para os meus filhos, para as minhas netas, olho para essas pessoas, eu tenho mais força. Todos os dias eu acordo motivada, posso estar cansada, posso às vezes estar desesperançosa, porque a gente tem um monte de sentimentos, né? Ninguém é linear, a gente tem um monte de altos e baixos, e mulher é totalmente cíclica, mas eu busco força nessas pessoas que eu decidi viver por elas, trabalhar por elas. Então, eu acho que o segredo é esse, a gente sempre ir em frente e levar pessoas com a gente. Se errar e não der certo, não tem problema, está tudo bem. A gente sempre ganha alguma coisa quando a gente faz algo, mesmo que dê errado. Eu lembro do livro do gato lá da Alice no País das Maravilhas, né, que ela fala para ele, né, para que caminho que eu vou? E ele fala, para onde você vai? E ela diz, não sei para onde eu vou. E ele diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar. O que você quer com aquilo? Você quer ser mais feliz? Você quer ter contentamento? Sabe? Deixar muito claro o que é sucesso para você. Porque se sucesso fosse ter dinheiro, a gente não via tantas pessoas infelizes, tantos artistas, tantos influencers sofrendo de depressão e tão infeliz. Então, dinheiro realmente não traz felicidade para ninguém. E daí a gente precisa saber em busca do que nós estamos, né? O que traz felicidade para nós, o que é o sucesso para nós. Identificando isso, a gente já sabe que caminho seguir, e daí não tem como dar errado. Muito vai dar lindo. certo. Que legal, Renata. Muito bom. Agora, antes de terminar, quero pedir que você deixe o serviço, né, de quem está interessado em conhecer mais os produtos, está próximo de vocês. Como que faz para entrar em contato? A nossa marca é RB Colors. Nós temos o Instagram RB Colors e o site rbcolors.com.br. E nós estamos recentemente lançando a nossa linha RB Life, que vem com todo esse cuidado de bem-estar. São os chás e são suplementos, né? Nós trouxemos aqui para deixar para vocês. Opa, obrigado. E a gente vem com esse cuidado também, lembrando que a profissional vai atender a cliente, vai fazer a sobrancelha, mas antes ela vai oferecer um chazinho, vai sentar, vai conversar, né? Vai ter esse bate-papo, que é muito agradável tanto para profissional como para cliente que está ali. E esses são nossos produtos. Tá. A gente tem uma linha que a gente vai lançar em breve também, que é para o público X, pensando
em facilitar a vida da mulher mais madura, que quer maquiar, e é uma linha de maquiagem, né? Que vai ter ativos para poder cuidar da pele. Que legal, um público super em potencial, né? Tava discutindo com algumas pessoas, né? Esses 50 a mais, assim, um ótimo público. É um público maravilhoso e um público que às vezes tem medo quando vai se maquiar, porque ela fica assistindo tutorial e no tutorial fala, passa iluminador aqui, afina o nariz, faz não sei o quê. Então a gente quer uma linha que seja muito facinho dela aplicar, porque a gente sabe o quanto uma mulher, quando ela se maquia, ela se arruma, o quanto ela se sente empoderada, né? O quanto ela se sente mais forte, o quanto ela se sente mais feliz. E esse autocuidado vai ser bem importante. Então, mais uma vez, a gente pensa em trabalhar nesse universo feminino, que eu acho maravilhoso. Muito bom, Renata. Parabéns pela história. Obrigada. Parabéns. Obrigado por nos inspirar, na verdade. Desejo muito sucesso. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui. Obrigada. Ficaria batendo muito papo com você, uma pessoa muito simpática, com sotaque, a gente ficaria aqui muito tempo, sotaque gostoso de ouvir. E desejo tudo de melhor aí para vocês e para a RB Cosmos. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado para vocês também. E agradeço você que nos acompanhou nesse papo super inspirador, gostoso de ouvir aqui a Renata. Eu só quero pedir só mais uma coisa. Se inscreva no canal se você ainda não fez. Deixe aí o seu like, o comentário. Compartilha geral. Que história gostosa de compartilhar, não é? Acione o sininho da rede social. Assim mais gente tem acesso a essas conversas super transformadoras que a gente tem aqui no Ponto de Fala. Eu sou Fernando Tuller. Esse foi o podcast Ponto de Fala. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.